Fala vencedor, fala vencedora, vamos lá, vamos retornar ao nosso estudo de Direito Administrativo, Organização Administrativa do Estado, mais especificamente nós estamos falando das entidades paraestatais, tá? Nesse bloco eu vou dividir ele em duas partes, serão dois vídeos, tá? Onde eu vou iniciar falando sobre as organizações da sociedade civil, tá? Chamado de OSC, e na segunda parte desse bloco eu vou finalizar, né, aqui o tema sobre as OSCs e vou trabalhar a última entidade paraestatal, que é a entidade de apoio, bem pequenininha, quase não cai em prova, mas nós vamos trabalhar de forma completinha, tá? Beleza? Então olha só, primeira coisa que eu quero que você tome cuidado é o seguinte, tá? Não confunda OSC, que é o que nós vamos trabalhar, tá? Nesse bloco, Organização da Sociedade Civil, com OCIP, tá? OCIP, que nós já estudamos, tá? É outra entidade paraestatal. Ela também leva o nome de Organização da Sociedade Civil, mas o quê? De interesse público, tá? Eu tenho uma lei que regulamenta a OCIP e outra lei que regulamenta as OSCs, tá ok? Então, professor, que lei é essa? Essa lei é a Lei 13.019 de 2014, chamada de Marco Regulatório, tá? Essa lei, ela deve ser aplicada para quem? Para as OSCs, tá? Porque olha só, senhores, presta atenção nisso aqui. Nós já estudamos que quando eu falo de entidades paraestatais, eu estou falando de pessoas jurídicas de direito privado, que atuam ali colaborando com o Estado, né, sem fins lucrativos, realizando atividades ali mais voltadas para o cunho social, não é isso? Mas que elas não compõem a administração pública. E quais entidades eu tenho aqui paraestatais? Nós já falamos, tá? Do Sistema S, não é isso? Que são os serviços sociais autônomos. E o serviço social autônomo, né, ele depende de uma lei autorizando a criação daquela entidade paraestatal. Então ela tem uma lei própria, né? Tem lei própria, tá ok? Aí nós estudamos o quê? As OS, Organizações Sociais, sem dúvida que mais cai em prova, tá? Eu tenho uma lei específica que regulamenta as OS. Nós estudamos também as OCIPs, não é isso? Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. E eu tenho uma lei específica que regulamenta o CIP. E agora nós vamos falar do quê? Das organizações da sociedade civil, as OSCs, né? Que eu tenho uma lei específica, que é exatamente essa lei que eu estou falando, a Lei 13.019 de 2014, que vai regulamentar. Então cuidado, senhores. A lei do marco regulatório, a lei que nós vamos estudar aqui nesse encontro de hoje, ela é aplicada para a OSC. Cada entidade, tá, paraestatal, cada entidade paraestatal, ela tem a sua legislação própria, beleza? Então vamos lá, vamos lá. Senhores, presta bem atenção, tá? Para essa lei, a lei que regulamenta aqui as OSCs, tá? Ela considera a administração pública, não é isso? Como um todo, a administração pública direta, né? Que é composta pelo quê? União, né? Estados, DF, municípios, beleza, e os seus órgãos, tudo bem. E as entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, e aí cuidado. As empresas públicas, tá? E sociedades de economia mista, dependentes, tá? E prestadoras de serviço público. Só não entendi. Calma que eu vou te explicar agora, mas eu faço uma observação. Isso a gente vai aprofundar nos próximos blocos, onde eu vou trabalhar uma por uma, de forma aprofundada e completa, uma por uma das entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas. Mas eu preciso que você entenda o seguinte, quando eu falo de administração pública indireta, ela é composta por quem? Autarquias, fundações públicas, e aí você toma cuidado, sociedade de economia mista e empresas públicas. Eu quero que você tome cuidado com essas duas, por quê? Primeira coisa, se você se encontrar, se você se deparar na prova com o termo empresas estatais, a banca está querendo se referir a quem? As duas, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Se a banca quiser se referir às duas em conjunto, tá? Ela não vai falar sociedade de economia mista e empresa pública, não, ela vai falar o quê? Ela vai resumir empresas estatais, beleza? Ótimo. Só que o que acontece, senhores, quando eu falo de sociedade de economia mista e quando eu falo de empresas públicas, tá? Eu quero que você entenda que ambas, tanto a sociedade de economia mista como as empresas públicas, elas possuem duas espécies. É isso mesmo. Eu tenho sociedades de economia mista e empresas públicas que elas foram criadas para exercer uma atividade econômica,
Como assim, professor? Elas foram criadas para ganhar dinheiro. Elas têm sim fins lucrativos, tá? Elas têm sim fins lucrativos, tá ok? Por que eu falo desenvolver atividade econômica? Porque ela vai ser inserida no mercado privado e vai concorrer com a iniciativa privada. Vou te dar um exemplo. A Caixa Econômica, ela é uma empresa pública que exerce atividade econômica, ela tem fins lucrativos, tá? E ela concorre, por exemplo, com o Itaú, que é um banco privado, tá ok? Só que eu tenho uma segunda espécie. Eu tenho sociedades de economia mista e empresas públicas que, ao invés de terem fins lucrativos e exercerem atividade econômica, na verdade elas foram criadas para prestar serviço público. E aí elas não têm fins lucrativos, tá ok? Elas foram criadas para prestar serviço público e elas não têm finalidade econômica, tá? Vou te dar um exemplo. Os Correios. Os Correios é uma empresa pública da União, tá? Que presta serviço público. Tanto é que os Correios, ela não exerce uma atividade econômica, ela não tem fins lucrativos. Ué, professor, mas eu pago quando eu vou lá no correio para mandar alguma carta, algum objeto, etc, eu tenho que pagar. Aquele valor, ele serve para o quê? Para manter o funcionamento da empresa pública, Correios, tá? Mas ali você não tem lucro, na verdade, você não visa lucro, tá? Tanto é que os Correios, senhores, ele precisa de suporte financeiro da União para se manter. Só o que ele produz ali não é o suficiente, tá ok? Por isso que o pessoal fala muito que os Correios dão mais prejuízo do que lucro, né? Na verdade, ele não dá lucro nenhum porque ele nem tem essa intenção. A intenção dele é o quê? Prestar serviço público. Professor, por que você está falando disso aqui agora, se você disse que vai aprofundar isso quando for estudar aprofundadamente aqui as empresas estatais? Por quê? Olha só que interessante. Senhores, autarquias, você vai aprender comigo, ela não tem fins lucrativos, fundações públicas também não têm fins lucrativos, tá? Aí o que acontece? Se eu estou falando de entidade paraestatal, uma delas, a OSC, o que a lei do marco regulatório, a lei 13.019 de 2014 fala? Ela fala o seguinte, para mim, tá? Lei que regulamenta aqui uma entidade paraestatal denominada OSC, o que interessa para mim, tá? Os meus ditames aqui vão ser aplicados para quem? Para quem? Ó, administração pública direta, né? União, Estado, DF, município, as autarquias, fundações públicas, e quando eu falo das empresas estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista, o que interessa para mim são essas empresas públicas, essa sociedade de economia mista, que prestam serviço público, sem fins lucrativos. Por quê, senhores? Porque se eu, entidade paraestatal, eu não tenho fins lucrativos, não dá para eu me misturar com uma instituição, com a entidade da administração indireta, que ela atua visando lucro. Senhores, não dá para você que é concurseiro, que está focado, que quer mudar de vida, que quer passar no concurso, ficar andando com o cara da farra, meu irmão. Não dá, tá? Água e óleo não se misturam. Tá? Se você é fitness, você vai andar com a galera da cachaça, não dá, irmão. Alguém vai desvirtuar alguém aqui. Então o que eu tô querendo te explicar? Como a entidade, tá? Paraestatal, ela não tem fins lucrativos, dentre elas a OSC, tá? Essa lei que regulamenta suas atividades, ela vai falar o quê? Olha, o que interessa aqui é a aplicação da lei, né? Essa relação de parceria entre OSC, tá? E a administração pública, ela vai ser firmada com a administração pública, exceto com empresas públicas e sociedades de economia mista que visam lucro. Porque se essa empresa pública e essa sociedade de economia mista visa lucro, eu não tenho que ter parceria com ela. Ela não trabalha para o social, ela trabalha para ganhar dinheiro. E como eu não posso ter fins lucrativos, como é que eu vou firmar parceria com essa empresa? Como é que eu vou firmar parceria com essa sociedade de economia mista? Então, senhores, olha que interessante, tá? Em relação a essa lei, essa parceria firmada entre a OSC e a administração pública exclui, tá? Sociedade de economia mista e empresa pública que exerce atividade econômica. São mundos diferentes, são ideologias diferentes. Uma quer ganhar dinheiro e a outra não pode ter fins lucrativos. Beleza? Tranquilo? E essas entidades aqui, senhores, elas são o quê? Essas que prestam serviço público, que não têm a finalidade de ganhar dinheiro. A gente fala que elas são o quê? Dependentes. O que significa entidade dependente? É aquela que atua na área social, prestando serviço público, né? Ela não está voltada para atividade econômica, ela não está voltada para ganhar dinheiro, tá ok? Mas, como ela não está tão preocupada com dinheiro, ela então precisa de um suporte financeiro, tá? De quem a criou, não é isso?
Então, se eu estou falando de uma empresa pública da União, a União vai ter que o quê? Vai ter que ajudar com o suporte financeiro para que essa empresa pública ou sociedade de economia mista consiga pagar o pessoal, né, os funcionários, etc., e os custeios em geral. Então, por isso, senhores, que a União, ela ampara ali os Correios, tá? Por quê? Porque os Correios é uma empresa pública que não tem fins lucrativos. É uma empresa pública que presta serviço público. Não é uma empresa pública que exerce atividade econômica como a Caixa Econômica. Então, já que ela não está preocupada com dinheiro, muitas vezes ela precisa de apoio. E quem dá esse suporte? A entidade da direta, tá? A União, Estado, DF, município, que a criou. Beleza? Tranquilo? Para essa entidade aqui, eu posso ter parceria, porque a ideologia é a mesma. Não estamos buscando dinheiro. Beleza? Tranquilo? Maravilha, senhores. Então, já falei, né? Essa lei, ela não se aplica, tá? Ela não tem aplicabilidade para as empresas estatais, diga-se, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Não dependentes. Não dependentes são aquelas independentes, aquelas que conseguem pagar as suas contas, conseguem se manter porque elas visam lucro, né? Caixa Econômica visa lucro, né? Tem um faturamento aí absurdo, não é isso? Através de empréstimos, etc., os juros, né? E assim sucessivamente, beleza? Tranquilo? Maravilha. Agora presta atenção. Aqui você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque esses pequenos detalhes é o que vai cair na sua prova. Nós estamos falando de OSC. E quais são as características, tá, de uma OSC? Cuidado com o que eu vou te falar. Lembra que eu te falei que organização social é uma qualificação jurídica, é um título? Você não cria uma OS, tá? Você tem uma associação, uma fundação privada que, recebendo a qualificação, não é isso? Daquele ministério, do Poder Executivo, com a aprovação do ministério ali relacionada à área de atuação da OS, você recebe a qualificação e aí sim você se torna uma OS. Ótimo. Lembra que eu te falei da OCIP? A OCIP, ela também é uma qualificação. Você não cria uma OCIP. Na verdade, você recebe uma qualificação, não é isso? Ali, é aprovada ali pelo Ministério da Justiça, tá? Desde que você cumpra ali alguns requisitos, dentre eles ter aí a existência e funcionamento por mais de 3 anos, não é isso? Então, OS é qualificação, OCIP é qualificação e cuidado, é aqui que eu queria chegar. OSC não é qualificação. OSC não é qualificação. Como funciona isso aqui, professor? Olha só. Senhores, para eu falar que eu estou diante de uma OSC, ela precisa necessariamente se adequar, ela precisa se encaixar em uma dessas 3 realidades aqui. Ou ela é uma entidade privada, lógico, porque senão ela faria parte da administração pública, ou ela é uma entidade privada sem fins lucrativos, tá? Ó, entidade privada sem fins lucrativos, ou ela é uma cooperativa social, ou ela é uma organização religiosa. Eita, professor, agora você me confundiu todo. Porque vem cá, você falou, né, que não combina igreja, né, com entidade. Ei, essa proibição é em relação ao OCIP. Lembra que eu te falei? E tem um detalhezinho aqui que a gente vai aprofundar agora. Então presta atenção em mim. Vamos lá. Primeiro vamos falar das sociedades cooperativas, tá? Cooperativas sociais. Professor, você também falou que cooperativa não pode receber qualificação de OCIP. Eu não tô falando de OCIP, eu tô falando de OSC, para começar, tá? Cooperativa não pode receber qualificação de OCIP mesmo. Entidade religiosa não pode receber qualificação de OCIP mesmo. Você tá na aula de OSC, Organização da Sociedade Civil. É outra lei que regulamenta. Agora vem cá. Cuidado, porque essa cooperativa social que eu estou mencionando aqui não tem nada a ver com aquela cooperativa que eu te ensinei lá em OCIP, perdão, tá? Por quê? Olha só, aqui, o que seria uma cooperativa social? É uma entidade civil, né, pessoa jurídica de direito privado, beneficente, destinada a... Qual é a função, qual é a atividade desempenhada por uma cooperativa social? Ela visa ajudar, inserir pessoas em desvantagem social, pessoas que são marginalizadas, pessoas que são deixadas de lado pela sociedade, tá? Por exemplo, deficientes, ex-detentos, tá? Eu tenho quem mais aqui? Dependentes químicos, tá? Essas pessoas, elas são o quê? Excluídas da sociedade. Compete a essas cooperativas sociais ajudar a inserir essas pessoas, tá, no mercado econômico através do trabalho. Tá? Porque são pessoas que têm dificuldade de conseguir emprego, tá? Isso de forma autônoma
e não subordinada. Então, por exemplo, olha, nós estamos aqui fornecendo para vocês, ex-detentos, tá, a possibilidade de aprender, tá, uma profissão, tá, cortar cabelo, tá, para que você, já que não está conseguindo aí emprego, né, então você vai poder, por exemplo, montar ali um pequeno salãozinho, começar a cortar o cabelo, você vai ter uma atividade, você vai ter como se manter e você não precisa voltar para o mundo do crime, tá? Então, senhores, você nota comigo que cooperativa vem do quê? De cooperar, tá? Pessoas unidas cooperando para aqui sim realizar uma atividade de interesse social, tá? Ajudar a inserir pessoas que são marginalizadas, excluídas pela sociedade no mercado de trabalho. Tá? De forma autônoma e de forma não subordinada, tá ok? Não tô falando que você é meu empregado agora, não, eu vou te ensinar uma profissão para você poder caminhar com as próprias pernas e poder entrar no mercado de trabalho, mesmo sendo uma pessoa que se encontra em desvantagem social, sendo excluída, tá ok? Beleza? Então isso é uma cooperativa social, tá? E aí eu falo agora de organização religiosa e tome cuidado com o quê? Olha só. O que a gente aprendeu até agora? Para eu ser uma OSC, que não é uma qualificação, eu tenho que me encaixar necessariamente em uma dessas três situações. Ou eu sou uma entidade privada, sem fins lucrativos. Essa daqui é a mais genérica possível. Ou eu sou uma cooperativa social, acabamos de falar dela, não é isso? Ou eu sou uma organização religiosa, mas cuidado. Eu sou uma organização religiosa, mas, olha só, o que seria essa organização religiosa que é considerada, reconhecida como OSC, Organização da Sociedade Civil? É aquela organização religiosa que ela não se dedica exclusivamente, tá, para o aspecto religioso. Tá? Não é só missa, não é só culto, tá? Aquela organização religiosa, ela tem trabalhos sociais, ela desenvolve dentro do núcleo ali daquela igreja, por exemplo, trabalhos sociais, tá ok? Que são de interesse público. Vou te dar exemplo, tá? Para você entender. Eu tenho dentro de alguns centros espíritas, tá? A existência de abrigos para idosos. Então esse centro espírita, ele desenvolve somente a atividade religiosa ou ele também está desenvolvendo uma atividade aqui, né, de cunho social, abrigando idosos? Entendeu agora a jogada? Olha aqui outro exemplo. Eu tenho, por exemplo, escolas e creches que se encontram dentro de terreiros de candomblé, certo? As crianças ali que moram em volta daquele terreiro, que exerce essa religião, candomblé, elas frequentam ali essas escolas e creches, né, como um trabalho social desenvolvido por essa instituição religiosa, tá, para ajudar a comunidade local. Então você notou comigo que aqui o que faz essa organização religiosa ser considerada uma OSC não é a atividade religiosa em si, mas o fato dessa organização religiosa, além da atividade religiosa, a realizar, executar atividades de cunho social, tá ok? Seja uma creche, uma escola, campanhas para ajudar pessoas que estão em condição de morador de rua, não é isso? Como a Igreja Católica, você tem ali os vicentinos, né? Recolhendo ali roupa, coberta na época do inverno para ajudar essas pessoas que se encontram em condição, né, de população de rua, não é isso? Então, senhores, quando a organização religiosa, ela, além da atividade religiosa propriamente dita, desenvolve alguma atividade de cunho social, ela é reconhecida como uma OSC. Professor, mas na minha igreja não tem isso, na minha igreja é só culto. O pastor falou lá, não, função aqui é rezar, acabou. Essa entidade religiosa não é considerada uma OSC, não é reconhecida como uma OSC, entenderam? Tem que desenvolver atividade de cunho social diferente, distinta daquela que é exclusivamente religiosa. Beleza? Então, senhores, olha que interessante aqui, vem cá. Professor, você falou que a OSC não é uma qualificação. Não. Então como é que faz? Ela nasce uma OSC? Simplesmente funciona da seguinte forma. Você desenvolve uma atividade, tá? De cunho social dentro de uma organização religiosa. Você é uma organização religiosa que tem um plus. Você, além da questão religiosa, você desenvolve atividade social, de cunho social? Sim, parabéns, você está sendo reconhecido como OSC. É automático. Tá? Você é uma cooperativa social, você tem um projeto ali em que você
procura inserir pessoas, ex-detentos, por exemplo, no mercado de trabalho, procurando empresas, explicando a importância da ressocialização e etc. Parabéns, você é uma OSC, tá? Você é uma entidade privada sem fins lucrativos? Sim. Não tem qualificação nenhuma de OS? Não. Parabéns, você é uma OSC, beleza? Então, OSC não é qualificação, tá? Se você se encaixar em uma dessas situações aqui, você é reconhecido como uma OSC, tá ok? Agora, cuidado, olha aqui, ó. Presta atenção, tá? Essa OSC, ela vai lá e pode firmar parceria, tá? Com a administração pública. Aí, a partir desse momento que ela tem vínculo, parceria com a administração pública, ela é reconhecida como uma entidade paraestatal, beleza? Gente, esse nome OSC, tá? Ele veio substituir o nome que todo mundo conhece, que é a tal da ONG, tá? Tecnicamente falando hoje, tá? Usar o nome ONG tá errado, tá? ONG é a mesma coisa que hoje nós chamamos, né, de OSC, Organização da Sociedade Civil, beleza? Tranquilo? Maravilha, senhores, maravilha. Então, como eu falei, a lei não prevê qualquer qualificação formal para a OSC, tá? Qualificação é OS e OCIP. Beleza? Tranquilo? Maravilha. E como eu disse, tá? A OSC é a entidade que simplesmente se enquadrar em uma daquelas três situações, beleza? A partir desse momento, tá? Essa OSC aqui, se ela vier a firmar parceria, com a administração pública, e aí nós vamos ver como isso funciona, aí ela está obrigada a seguir os ditames da Lei 13.019, que é a lei do marco regulatório que regulamenta as OSCs. Beleza? Tranquilo? Maravilha, senhores. Pessoal, cuidado com o que eu vou falar agora, porque assim, você tem que ter técnica, tá? Para você não errar na hora da prova. Por que eu tô falando isso? Senhores, você já aprendeu comigo que quando eu falo de OS, o nome do instrumento, e isso é o que vai cair na sua prova, confie em mim, tá? O nome do instrumento em que eu vou firmar parceria entre a administração pública e a entidade, no caso aqui OS, é contrato de gestão. Se eu estiver falando de uma OCIP, o nome do documento, o nome do instrumento que eu vou firmar essa parceria entre a administração pública, e agora no caso aqui o OCIP, aí já não é mais contrato de gestão. Qual é o nome? Qual é o nome? Termo de parceria. E quando eu falo das OSCs, tá? Qual é o nome do instrumento que vai firmar a parceria entre, tá, a OSC e a administração pública? Qual é o nome? Aí, cuidado, eu tenho 3 instrumentos, tá? Eu vou te falar o nome dos 3 e vou explicar, tá, com detalhes qual a diferença deles, você vai ver que é bem fácil, tá? A OSC, ela pode utilizar como instrumento para firmar parceria ali com a administração pública, né? Ela pode utilizar o quê? O que a gente chama de termo de fomento, é a primeira hipótese. Ou ela pode utilizar termo de colaboração. Ou, por fim, ela pode utilizar acordo de cooperação. Para cada uma dessas situações, eu tenho, tá, um motivo, tá? Eu vou diferenciar quando é que eu vou usar o termo de fomento, quando é que eu vou utilizar o termo de colaboração, quando é que eu vou utilizar acordo de cooperação. Isso você vai aprender comigo, tá bom? Já, já. Agora, antes disso, eu preciso que você entenda só o seguinte. Olha o que a banca faz. Olha só, olha só. Eu falei que a OS ela é regulamentada por uma lei específica, uma lei que foi criada para regulamentar as OSs. OCIP tem a sua lei específica e as OSCs têm a sua lei específica. Qual é a lei que regulamenta a OSC? Marco regulatório, lei 13.019. Pelo amor de Deus, essa lei do marco regulatório, ela se aplica diante de contrato de gestão? Senhores, olha o que a banca acabou de fazer com você. Ela está te perguntando se a lei que é aplicada para a OSC é aplicada para a OS. Porque, professor, mas você não falou OS. Ei, eu falei de contrato de gestão. Quem é que firma contrato de gestão com a administração pública? OS. Quem é que firma termo de parceria com a administração pública? OCIP. Então, se eu estou falando que a lei do marco regulatório deve ser aplicada diante das parcerias formadas ali, né, entre a administração pública e entidade paraestatal através de contrato de gestão. Errado, porque ela está falando o quê?
que eu vou aplicar essa lei para a parceria firmada entre a administração pública e OS. Senhores, contrato de gestão tem que ser OS, termo de parceria tem que ser o CIP. Tá ok? Se eu falar de termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação, tem que ser OSC. Então, cada uma das entidades tem uma legislação específica, cada uma das entidades tem um documento, um instrumento específico para firmar parceria com a administração pública. Se eu falar isso, olha aqui, ó, a Lei 13.000, ela não se aplica para contrato de gestão celebrado entre a administração pública e entidade paraestatal. Por quê? Porque nesse caso de contrato de gestão, eu estou falando de uma parceria firmada entre a administração pública e uma OS. Ela não se aplica para a parceria formada entre a administração pública e uma entidade paraestatal que não especifica qual ó, a questão, tá? Que é firmada através do termo de parceria. Por quê? Porque termo de parceria é o CIP. Agora eu aplico essa lei para a parceria formada entre a administração pública e uma entidade paraestatal que utilizou um instrumento termo de fomento ou termo de colaboração ou acordo de cooperação, aí sim, porque esses três instrumentos são os utilizados pela OSC e a Lei 13.019, ela regulamenta exatamente isso. As organizações civis, as organizações da sociedade civil. Beleza? Fácil? Cuidado com esse peguinha, tá? Cuidado. Vamos lá. Senhores, celebração de convênios. Presta atenção. Essa lei que a gente está estudando, não precisa memorizar o número dela, tá? Não precisa. Lei 13.019 de 2014, ela é chamada de marco regulatório. Por quê? O que significa marco? Marco significa um momento em que algo aconteceu de tão importante que eu consigo diferenciar o antes e o depois. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos, né, os ataques das Torres Gêmeas. Você concorda comigo que os ataques das Torres Gêmeas, ela é um marco que separa ali os Estados Unidos antes e depois desses ataques? Meu amigo, antes eu tinha até uma entrada, sempre foi rigorosa a entrada nos Estados Unidos, mas assim, até que passava alguma coisa. Hoje é muito mais rigoroso. Então, o que acontece? Por que eu chamo de marco regulatório? Porque, senhores, para ser bem sincero, antes dessa lei, infelizmente, nós tínhamos inúmeras, tá? Inúmeras ONGs, que era chamado de ONG, tá? Que realizavam convênios, tá? Principalmente com prefeituras, e que você via assim o tamanho do absurdo. Vou te dar um exemplo, vou criar um exemplo aqui. Eu tenho uma ONG que defende ali a proteção dos passarinhos. Um exemplo. Beleza. Meu primo virou prefeito, foi eleito prefeito do município. Eu fui lá e falei, ó, deixa eu dar umas palestrinhas pros meninos na escola aí, a gente fecha um convênio. A prefeitura ia lá, assinava um convêniozinho e a minha instituição começava a receber dinheiro público para fazer muitas vezes um trabalho que não tinha utilidade, tá? A verdade é essa, não gerava muito efeito. Você tinha ONG de tudo, gente, tá? O trabalho social, ele tem que ser coisa séria, ele tem que ser um trabalho voltado para alguma coisa que seja de interesse público, que gere uma utilidade pública, tá? O cara vai lá e cria uma... Nada contra passarinho, tá? Não é isso. Mas eu tô só dando um exemplo. Você tinha ONGs aqui que atuavam de forma ineficaz, não gerava resultado nenhum, mas tinha uma pancada de convênio com o município, tá? Por quê? Proximidade política ali entre o diretor, o presidente dessa ONG, o líder dessa ONG, com o poder público, tá ok? Para acabar com essa farra, com essa palhaçada, o que aconteceu? A lei veio mais rigorosa. Marco regulatório, chega de bagunça. Eu vou agora regulamentar, eu vou organizar isso, porque tá virando uma mamata, uma farra de dinheiro público, tá? Esses convênios entre ONGs e entidades aí, né? Políticas, etc. Estado, poder público. Com isso, essa lei, ela falou o quê? Ela restringiu, ela falou, convênio só vai ocorrer em duas situações. Acabou a mamata. Marco. Quando é que eu vou poder celebrar convênio? Porque o convênio, senhores, ele é mais simples, tá? Ele é menos burocrático, tá? Você vai ali na prefeitura, o prefeito pega ali, ele assina um convênio, né? Firma a parceria ali com uma instituição privada, né? De interesse público. E às vezes o cara começa a receber dinheiro, tá? Então, assim, era menos burocrático e o brasileiro sempre vai dando jeitinho, né? Na malandragem ali para realizar determinadas coisas. Então acabou isso aí e a lei fala o quê? Convênio agora só pode em duas hipóteses. Primeira, entre entes federados é União, Estado, DF, município, né? Pessoas políticas. Entre eles, União fecha um convênio com o município, Estado fecha um convênio com o município, União fecha convênio com o Estado.
entre eles pode, tá? Ou entre eles e pessoas jurídicas a eles vinculadas. Exemplo, eu fecho um convênio, a União fecha um convênio com a autarquia. Eu fecho um convênio, o Estado fecha o convênio com uma fundação pública, tá? Então por quê? Porque pessoas jurídicas que estão vinculadas aos entes federados são as entidades administrativas que compõem a administração pública indireta. Então eu posso ter um convênio entre a União e uma autarquia? Posso, sem problema, tá? Beleza? E a segunda hipótese é o quê? A segunda hipótese seria, tá? Onde eu permito convênio, com base na nova lei, convênio com entidades filantrópicas, entidades que desenvolvem atividades aqui de cunho social, sem fins lucrativos. Agora, cuidado. No âmbito do Sistema Único de Saúde. Nossa, olha como restringiu. Esse negócio de passarinho, não, filho. A hipótese que eu tenho para firmar convênio com entidade paraestatal, vamos dizer assim, né, sem fins lucrativos, etc., né, só se for mediante o SUS. O SUS, tá? Tem que ser na área da saúde. E por que essa daqui permaneceu? Vamos entender para você não ter que decorar, tá? Senhores, é absurdamente caro você montar um hospital, por exemplo. O caro do hospital não é a parede, tá? Não é a estrutura física, são os equipamentos, tá? Os equipamentos são caríssimos, tá? Eu tenho um amigo que é dono de um hospital e uma vez ele me mostrou lá um equipamento que ele tinha comprado. Cara, é o tamanho de um computador, mais ou menos, tá? 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, tá? Tem leito que custa 50 mil reais, gente. Uma cama de leito do hospital, 50 mil reais. Então o que eu tô querendo explicar? Olha a jogada. Isso acontece muito, tá? O poder público, né, o ente, seja a União, Estado, DF ou município, não importa, tá? A entidade política, ela verifica que precisa, por exemplo, vamos dar exemplo do município que fica mais fácil de entender. O município, ele verifica que ele precisa, né, construir um hospital, porque o município cresceu muito, a população desenvolveu bastante, e não está atendendo ali aquele pequeno hospitalzinho que tem, que parece mais um posto de saúde do que um hospital em si. Só que às vezes o município ele olha e fala assim, cara, eu não tenho condição de bancar, né, comprar esses equipamentos, tudo isso, montar um hospital com todo o suporte necessário. Só que, naquele município, muitas vezes, eu tenho o quê? Eu tenho já um hospital em funcionamento. Aí o que eu posso fazer? Eu tenho essa instituição aqui, por exemplo, e eu faço o quê? Eu firmo um convênio com ela, certo? Firmo um convênio com ela, onde ela vai atender a população sem cobrar nada do povo e ela vai receber os valores, tá? Através do Sistema Único de Saúde. Então, o que acontece? Quem vai pagar a instituição é o SUS. É através do SUS que eu vou pagar a instituição e eu não vou precisar construir um hospital, ela já tem os equipamentos, eu vou pagar as consultas. Então fica bom para todo mundo, entenderam? Então nesse caso, levando em consideração a realidade, né, principalmente dos municípios, eu permaneci com a hipótese de convênio, tá, entre entidades sem fins lucrativos e o quê? E a administração pública através de convênio, tá? Especificamente na área da saúde, beleza? Tranquilo? Maravilha, senhores, maravilha. Aí, como eu falei para vocês, que é o que vai cair na sua prova, como é que eu vou formalizar essas parcerias? Qual o nome desses instrumentos e quais são as regras? É isso que a gente vai falar aqui agora, tá? E olha só, instrumentos de formalização da parceria entre OSC e administração pública. Repara no meu material aí, tá? Que eu coloquei, ó, tema muito cobrado pelas bancas examinadoras. O que vai cair na sua prova é isso, pode confiar em mim, tá? Vamos falar do primeiro? Termo de colaboração. Olha aqui, é um instrumento de parceria, tudo bem fácil, né? Por meio do qual a administração pública celebra parceria com uma OSC, beleza? Que envolva a transferência de recurso financeiro, então envolve grana, a administração pública vai mandar dinheiro, tá? Para a realização, consecução de finalidades de interesse público, não é isso, tá? É recíproco, cujos planos de trabalho, aqui tá o segredo, foram propostos pela própria administração pública após regular chamamento público. Calma, calma, presta atenção que eu vou te ensinar um macete. Acompanhe o macete que eu vou te ensinar que você não vai errar em prova. Olha só, quando eu falo de termo de colaboração,
Eu estou falando do primeiro dos 3 instrumentos de parceria que pode ser firmado entre uma OSC e a administração pública. Certo? Beleza. Quais são as características do termo de colaboração? Primeira coisa, tá? Envolve grana? Envolve. Não é isso? Envolve grana. Eu tenho a transferência de recursos financeiros para a OSC, a administração pública, vai lá e vai enviar dinheiro mesmo, tá? Para aquela instituição, para que ela possa, né, ajudar e realizar as atividades ali de cunho social e de interesse público. Se envolve dinheiro, tem que ter chamamento público, tá? Calma que eu vou te explicar agora o que é chamamento público. O nome já diz tudo, senhores. Chamamento público é o quê? Chamamento é o quê? O chamar. Público. Olha só, eu preciso firmar, eu, administração pública, eu preciso firmar parceria com uma entidade que preste aí, por exemplo, o serviço de utilidade pública, de interesse público, voltado para inserção de ex-detentos no mercado de trabalho. Pronto. Eu preciso fomentar isso, eu tô com vários detentos desempregados e a galera tá voltando pro crime. Então vamos trabalhar isso aí. Beleza, vou mandar uma grana e etc. O que eu tenho que fazer? Eu vou realizar um chamamento público, eu vou lançar um edital onde eu vou convidar todas as instituições, todas as cooperativas sociais, tá? Que atuem nessa área específica de inserção no mercado de trabalho para ex-detentos. E aí várias vão procurar, não é isso? Porque várias vão querer essa parceria, até porque envolve repasse de recurso, tá ok? E eu vou escolher aquela que tem a melhor proposta, aquela que tem a melhor estrutura, aquela que eu acredito que vai desenvolver o melhor trabalho, tá? É como se fosse uma licitação, tá ok? Só toma cuidado e não fala que é licitação, porque o chamamento público ele não está regulamentado na lei de licitações. Na verdade, o chamamento público ele está regulamentado dentro da lei do marco regulatório, tá? Lei 13.019 de 2014. A lei é aplicada para a OSC, tá? Então vem cá. Envolve grana. Se envolve grana, tem que ter chamamento público, não é isso? Agora o segredo. No termo de colaboração, quem propôs a parceria foi a administração pública, tá? A parceria, tá? Teve iniciativa por parte de quem? Da administração pública. Não foi a instituição que foi lá, né? Pedir para fazer parceria com a administração. Foi o contrário. A administração pública bateu lá na tua instituição e falou, e aí? Pô, dá uma força aí. Entenderam? Entenderam, senhores? Então quem chamou para sair foi quem? Foi a administração pública. Agora olha que massa. Presta atenção. E o termo de fomento? Olha aqui. Trata-se de um instrumento de parceria por meio do qual a administração pública celebra a parceria com uma OSC, envolve transferência de recurso financeiro para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, até que tudo bem, tudo normal, tá? Tem que ter chamamento público, isso é a mesma coisa, ó. Sendo que o plano de trabalho, o projeto apresentado, tá? Ele foi proposto pela organização da sociedade civil. Gente, olha que fácil, vem cá. Sabe qual é a diferença, então, do termo de colaboração para o termo de fomento? No termo de fomento, olha aqui, no termo de fomento, eu também tenho destinação de dinheiro, ela também envolve, né, a questão de recurso, só um minutinho, aqui, pronto. Também envolve grana, transferência de recursos? Sim, então, igualzinho. Tem que ter chamamento público? Se envolve grana, tem que ter chamamento público. Então, igualzinho. A diferença aqui é que, nesse caso, quem propôs, quem iniciou, quem chamou para jantar, não foi a administração pública. Aqui, a parceria, ela foi iniciada aí, né, a iniciativa, né, foi por parte da organização da OSC. Perdão. Então, senhores, se foi a administração pública que propôs a parceria, tem que ser assinado um termo de colaboração. Se foi a própria OSC que procurou e iniciou aí, né, propôs ali a parceria, aí é termo de fomento. Professor, eu entendi, mas eu não vou lembrar isso na hora da prova. Não vem com essa. Eu não vou lembrar. É muita coisa para aprender, muita coisa para memorizar. E na hora da prova eu vou falar bem assim, cara, eu lembro que as duas envolvem grana,
tem chamamento público, só que uma, a administração pública que propõe, e a outra, quem propõe é a OSC. E eu não lembro, não consigo fazer a relação, eu acabo me confundindo nisso aqui e vou errar a questão. Não vai, porque eu vou te ensinar, tá? A criar raciocínio jurídico, para você não ficar com essas negócio de musiquinha, decorebinha, não. Você vai entender. Tudo tem lógica. Olha o raciocínio que eu vou te ensinar. Vem cá. Senhores, quando eu falo em colaboração não é ajuda? Pô, colabora, meu amigo, vamos embora. Ou seja, pô, meu amigo, me ajuda, não é isso? Colaboração é sinônimo de ajuda. Olha o raciocínio comigo. Colaborar é igual a ajudar. Concorda comigo? Beleza. Deixa eu te perguntar. Se eu estou pedindo ajuda, é porque a responsabilidade de realizar aquela função, aquela atividade é minha. Eu não vou pedir ajuda para você em relação a uma coisa que não é responsabilidade minha, não é competência minha, certo? Eu sou responsável por fiscalizar, sei lá, contratos da prefeitura? Não. Então eu não vou pedir ajuda para você. Não é responsabilidade minha. Entendeu? Por que eu tô falando isso? Olha a lógica. Deixa eu te perguntar. Aqui estão termo de colaboração. Então alguém está pedindo ajuda para poder realizar uma determinada atividade que é de interesse público. Agora deixa eu te perguntar, quem tem a responsabilidade de desenvolver atividades de interesse público, prestar serviço público, cuidar do povo? É a entidade paraestatal ou é a administração pública? Ou é o Estado? É o Estado, senhores. A entidade paraestatal, ela está ali pelo amor ao social, ninguém é obrigado. Por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês, né? Gravando essa aula aqui em um domingo, tá? Tô longe da minha família, mas eu tô aqui separando uma parte do meu dia de descanso para poder estudar com você. Por quê? Porque eu acredito que eu possa te ajudar, contribuir a você mudar de vida. Muitas vezes, muitas pessoas não têm dinheiro para pagar um cursinho preparatório. Beleza. Mas eu sou obrigado a fazer isso aqui? Não. Concorda comigo? É isso que eu tô querendo explicar. Entendeu a jogada? Então, senhores, quem tá pedindo colaboração, quem tá pedindo ajuda é a administração pública. Por quê? Porque é ela que tem o dever, filho. É ela que tem o dever, a responsabilidade de desenvolver atividades de interesse público, prestar serviço público e cuidar do povo. Entenderam agora a jogada? Agora olha a diferença. Quando eu falo de fomento, o que significa fomento? Fomento já é diferente. Olha aqui, olha aqui. Senhores, quando eu falo de fomento, fomento significa a administração pública, o Estado, ele incentivar. Fomento é sinônimo de incentivo, tá? Incentivo, tá bem? Olha aqui. Quando eu falo de fomento, é a administração pública, poder público, incentivando, tá? Uma entidade privada, tá? Por quê? Porque ela é boazinha? Não. Porque essa entidade privada, essa pessoa jurídica, né, do aspecto privado mesmo, ela desenvolve uma atividade que é de utilidade pública, tá? Vou te dar um exemplo. Você sabia que, lógico que se preencher os requisitos, alguns fazendeiros, preenchendo os requisitos corretos, lá previsto na lei, eles recebem desconto na compra de caminhonete? Uma pessoa que é absurdo, o cara tem milionário fazendeiro e o cara tem desconto de 40% na compra de uma caminhonete. Por quê? Porque caminhonete é um carro de trabalho, tá? Caminhonete é carroceria para trabalho, tá? E sim, pessoal, mas vem cá, ele não exerce atividade filantrópica, ele cobra, rico esse fazendeiro, tudo bem, eu sei disso. Só que tem uma coisa, você come o que sai da terra, filho. O trabalho desenvolvido pelo agro, ele é de utilidade pública? Claro que sim, você come o quê, filho? Você come o que vem da terra. Se eu não incentivar, se eu não der apoio para esses caras do agro, tá? Nós não vamos ter comida na mesa. Você é Jerry do seu apartamento, você não vai ter, tá? A carninha, né? Ah, não, mas eu sou vegetariano. Beleza, tá bom? E você acha que o alface, a verdura, vem da onde, filho? Entenderam agora? Tudo é plantado. Entenderam? Então, quando a administração pública ela reconhece que uma atividade do setor privado é de utilidade pública, ela incentiva, ela fomenta, ela investe, tá? Agora, olha que massa, olha que massa. Olha só. Senhores, se fomento
é investir, apoiar, né? Naquela atividade realizada ali pela entidade privada, deixa eu te perguntar, quem é que procura quem? Quem é que deve procurar a pessoa? O médico, ele bate na tua casa? Ô, Felipe, fiquei sabendo que você tá gripado, irmão. Eu vim ver como é que você tá aqui, vou fazer a consulta aqui com você. É assim que funciona? Não, filho. Você que tá precisando de ajuda, você vai até o hospital e o médico estará lá para lhe receber. Entenderam agora? Então, quem precisa da ajuda, tá? Quem precisa da ajuda é quem bate na porta. Entenderam a jogada? Então vem cá. O fomento, ele não é parecido com essa situação? Olha só, quero que você entenda essa historinha, porque na hora da prova você vai lembrar disso aqui e você não erra. Imagina o seguinte, você, tá, trabalhou a vida inteira, tem uma condição financeira boa, foi aprovado no concurso público, teve tua família, teus filhos, e aí o teu filho tá aí, né, naquela idade crucial de 17, 18 anos, vestibular, aquele negócio todo. Você foi lá, comprou um carrinho para ele, paga um cursinho de R$ 2.000 para ele, que é o melhor cursinho da região e etc. Beleza. E tu olha e tu nota que teu filho não dá muito valor nas coisas, né? O moleque tá ali, é preguiçoso, não quer estudar, tu tá pagando uma fortuna de cursinho e não vê ele revisando matéria em casa. Ótimo. Aí tu fica chateado com isso. O moleque faz o primeiro vestibular, nota baixa, faz o segundo, nota baixa, não chega nem perto. Aí tu olha pro lado e tu nota que o teu sobrinho, que é um moleque que não tem tanta condição financeira, né? Não tem todo o suporte que você tá dando pro teu filho, o teu sobrinho, o moleque voa, o moleque tá voando, o moleque tá estudando pelo YouTube, não faz cursinho caro, não tem dinheiro pra isso, não tem carro, o moleque é esforçado, o moleque é leão, certo? Leão. Tu fica tão chateado com isso aqui, que você faz o quê? Você fala, cara, quer saber uma coisa? Eu vou pagar o estudo daquele moleque, porque eu tô gastando R$ 2.000 com esse mocorongo do meu filho aqui, que não quer saber de nada, eu vou gastar mais 2 com aquele moleque lá. Eu vou ajudar aquele moleque, ele merece, ali é investimento. Aquele meu filho eu tô gastando dinheiro, tá? Porque não vai ter retorno. Agora, o meu sobrinho não. Se aquele moleque é esforçado daquele jeito, imagina se eu der um suporte pra ele. Vem cá, você notou comigo que o tio aqui, que é como se fosse administração pública, ele vai investir naquele garoto ali? Porque ele vê resultado, ele vê algo útil. Entenderam agora a jogada? Agora deixa eu te perguntar. Quem tu acha que deve procurar quem? Quem tá precisando de dar ajuda é quem procura ou quem quer ajudar deve procurar? Deixa eu falar uma coisa pra você, você vai entender onde eu quero chegar, tá? E às vezes eu me estendo um pouquinho nessas explicações porque eu tô querendo criar um raciocínio na tua mente, tá? Não fica tipo assim, eu vou passar, o professor fala demais, ele enrola. Não tô enrolando. Eu tô criando na tua mente um raciocínio que você não vai precisar decorar, seu mocorongo. Você não vai precisar decorar o conteúdo. Porque se você ficar inventando de decorar, na hora da prova você vai errar tudo, porque é muita coisa. Se você entender o núcleo, a essência de tudo, você aprendeu direito administrativo. Entendeu? Confia em mim. Olha aqui. Vem cá. Não adianta você querer ajudar alguém que não quer ajuda. Não adianta. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu criei esse projeto aqui, tá? Vocês estão tendo contato com online, mas a gente tem um presencial, né? Quando eu criei esse projeto, nós lançamos na mídia aí o curso preparatório completo para concurso público, tá? Nós tivemos mais de 6.000 pessoas entrando em contato com a gente para o presencial, que eram 750 vagas, tá? Mais 6.000 pessoas. Dessas 6.000, com a experiência que eu tenho de mais de 10 anos tocando projeto social na área de educação, dessas 6.000, realmente interessadas, 1.000. Os outros 5.000, só porque leu a palavra gratuito. A pessoa fala, o que é isso aí mesmo? Teve gente que se inscreveu e depois falou comigo, é sobre o que é mesmo o curso? Falei, você se inscreveu no curso e você não sabe o que é? Tá brincando, né? Entendeu o que eu tô querendo te explicar? Então o que eu tô querendo te explicar? Meu amigo, não adianta você sair da sua casa e procurar e bater na porta de cada pessoa falando assim, quer ajuda? Quer ajuda? Quer ajuda? Não, filho, deixa eu te falar, quem quer ajuda, ela procura. O que você tem que fazer é o que eu fiz. Eu me manifestei e falei, olha, se você aí, na sua casa, você não tem condição de pagar um curso preparatório para concursos públicos, eu vou fornecer para você gratuitamente, tá? Completamente gratuito, tá? O curso, de forma aprofundada e completa, o melhor curso, com a qualidade excepcional, tá? Que não fica atrás de nenhum cursinho, tá ok? De graça, tá? Basta você ir até nessa reunião, nesse horário, tal. Aí, quando eu marquei a reunião, dessas 6.000 pessoas, quantas apareceram? 2.000. O que significa? 4.000 pessoas não apareceram na reunião.
tá? Eu sei que uma ou outra pode ser porque tinha um compromisso inadiável, mas aí vai questão de prioridade. Entenderam agora a jogada? Tem gente que eu posso buscar o cara em casa, levar ele, falar, você não precisa pagar nada, eu pago até teu almoço, só senta aqui e estuda. Ele vai dar desculpa e uma 2 semanas ele não quer mais, ele não tá mais indo, porque é preguiçoso. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Então ela é jogada agora. Agora você vai entender onde eu queria, o que eu tô querendo passar para você. O fomento não é incentivar? Então, meu amigo, quem tem que procurar quem? Você que é o interessado, filho, é que procura. Você que quer que invistam em você, certo? Você que tem que bater na porta. Então, quem é que vai fomentar? Quem é que vai investir? É a administração pública. Então, quem tem que bater na porta de quem? Você, OSC, você, não é você que quer investimento? Não é você que quer apoio? Não é você que quer que eu fomente? Então, você bata na minha porta. Entendeu a jogada agora? Então, quando é que eu vou assinar o termo de fomento? Quando a OSC ela propor a parceria para a administração. Quando é que eu vou assinar o termo de colaboração? Quando alguém está precisando de ajuda. E quem pede ajuda aqui? Quem pede ajuda? Quem tem a responsabilidade de fornecer atividade. Quem tem a obrigação, a responsabilidade de realizar atividade de interesse público, prestar serviço público? A administração pública. Aí, no caso, ela que está precisando de ajuda, aí ela bate na porta solicitando ali a parceria. Entenderam a jogada? Fácil, beleza? Aí para facilitar a tua vida. E o último, e o acordo de cooperação? O acordo de cooperação ele é totalmente diferente dos outros. Olha que interessante isso aqui. É um instrumento de parceria, sim, formalizado entre a administração pública e a OSC, tá? Vai ser realizado uma atividade de interesse público, tudo bem, só que aqui não envolve transferência de recurso financeiro. Não tem envolvimento de grana, tá? E se não tem envolvimento de grana, não precisa, regra geral, de chamamento público. Não precisa de chamamento público. A não ser que, mesmo que eu não esteja enviando, né, recurso, dinheiro, tá? Se eu tiver, por exemplo, destinando bens, doação de bens, tá? Doar bens não é dinheiro. Se eu estiver doando bens, eu, administração pública, tá? Isso aqui tem valor econômico. Não é destinação de dinheiro, mas tem valor econômico. Aí eu tenho que realizar o chamamento público mesmo diante do acordo de cooperação. Então, vamos lá. O que eu quero que você entenda? Olha como ficou fácil. A OSC, ela vai firmar parceria com a administração pública através de quais instrumentos? Aí eu tenho três hipóteses. Ou é um termo de fomento, ou é um termo de colaboração, ou é um acordo de cooperação. Olha o macete que eu vou te ensinar para você não confundir um com o outro. Nós já aprendemos que falou em termo, tá? Tem transferência de recurso, e se tem transferência de recurso, tem que ter chamamento público. Qual a diferença, então, entre termo de fomento e termo de colaboração? No termo de fomento, fomento é o que? A administração pública vai incentivar, vai ajudar. Então quem é que pede para quem? Se é ela que vai ajudar, o interessado que procure ela, não é isso? Então a proposta veio da OSC. Entendeu? Já no termo de colaboração, colaboração é ajuda. E quem pede ajuda é quem tem a obrigação de realizar aquela atividade. Então a proposta veio da administração pública, certo? Agora macete. Como é que você vai lembrar que envolve grana? Termo, lembra o quê? Terno. Termo não lembra? Terno. Terno é coisa cara, é coisa de gente chique, é coisa de quem tem grana. Macetezinho ridículo, mas você lembra na hora da prova. Pronto, você já não confunde esses dois com esse macete. Não vai precisar decorar. Lembrou da historinha, acabou, tá? E acordo de cooperação, professor, como é que eu vou lembrar? Porque o acordo de cooperação, ele não envolve destinação de recurso e, regra geral, não precisa de chamamento público. A não ser que, mesmo não tendo transferência de recurso, haja, por exemplo, doação de bens. Aí eu tenho que ter chamamento público, mas é exceção. Tá, como é que eu vou lembrar disso aqui? Senhores, o exemplo aqui, ele é meramente didático, tá? Jamais eu quero ofender alguém, tá ok? Até porque eu vim de família bem simples, tá? O que mudou minha vida mesmo foi estudo, tá ok? Por isso que eu tô aqui tentando retribuir para você, tá? Cooperação, não lembra a profissão de copeiro? Tirando aquele copeiro lá do Senado, que ganha mais, né? Que muita gente ganha bem pra caramba, tá?
Copeiro é uma profissão que não costuma ser tão reconhecida financeiramente, concorda comigo? Então não tem recurso, tá ok? Tranquilo? Beleza? Então, senhores, olha que macete. Fácil, faz com que você lembre dos instrumentos. E eu vou te ser sincero, eu paro por aqui, tá? Nessa primeira parte, e eu vou retornar no próximo, a segunda parte, tá? Falando aí ainda sobre OSC, finalizando, e falando ali na parte final, pequenininho, rapidinho, sobre a última entidade paraestatal, que é a entidade de apoio. Beleza, senhores? Tranquilo? Aguardo vocês aí no nosso próximo bloco, no nosso próximo encontro, segunda parte desse bloco, tá? Falando de OSC. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.